chamaria felicidade comum. Para Jonas, não se pode mais falar de natureza desprovida de valores, pois se o mundo tem valores, isso decorre do fato de o mundo ter fins. O conceito de bem marca a diferença entre o valor em si, objetivo, e a valoração atribuída a algo por alguém, subjetiva. Jonas quer esclarecer a relação entre o ser e bem, situando o bem no ser, a fim de chegar a uma doutrina de valor capaz de embasar uma obrigatoriedade de valores. Ele quer mostrar que a natureza, por acrescentar valores, está autorizada a exigir valores, a exigir o reconhecimento de valores, pois uma vez que cultiva fins, a natureza também cultiva valores. É possível abordar essa questão porque já foi demonstrada a imanência dos fins no ser. Quando o ser, então, é fundamento do bem e do valor, não há distância entre ser e dever. O bem ou valor que existe em si mesmo exige a sua realização. Diante da demanda imanente do que é bom para si mesmo e que se impõe para a realização, pode surgir, então, o imperativo. Como o ser em si do bem ou do valor pertence ao reino do ser, podemos concluir que a axiologia faz parte da ontologia, ou seja, o estudo dos valores é parte da metafísica. Por apresentar finalidades, a natureza também valoriza. Os valores são imputados a partir da simples distinção de que alcançar finalidades é um bem e não o conseguir é um mal. Valores podem naturalmente se tornar deveres. Um bem em si pode ser reconhecido por sua capacidade de ter finalidade, e intuímos que essa capacidade seja infinitamente superior à falta de finalidade do ser, ou seja, afirma-se a superioridade da finalidade sobre a falta de finalidade. Desse conceito de bem, decorre o dever de buscar finalidades, pois essa busca é a afirmação primordial do ser. Em cada finalidade, o ser declara-se a favor de si mesmo contra o nada. O valor fundamental de todos os valores é o ser em relação ao não ser. A diferença está no interesse ou no desinteresse por uma finalidade. O ser, na medida em que existe, apresenta finalidades. Logo, está vinculado a algo, no mínimo a ele próprio. Em decorrência desse valor primeiro, vem o valor atribuído ao incremento das finalidades e o bem ou o mal que dele possam resultar. Só pode agir responsavelmente quem assume responsabilidade, esse sentimento definido por uma atividade não recíproca. Circunstâncias e convenções podem impor a mim a obrigação de cuidar do bem-estar, do interesse e do destino de outros. Assim, o sentimento de responsabilidade torna esse poder sobre os outros um dever. A força imperativa da responsabilidade vem do acordo que a originou e não do valor intrínseco do objeto. O objeto final da responsabilidade, sua verdadeira causa, é a asseguração das relações de confiança que dão fundamento à vida em sociedade. Se a existência humana é uma primazia, é um dever preservar esta possibilidade. O dever de existir tem como responsabilidade fundamental a segurança da possibilidade de haver responsabilidade. A responsabilidade se refere à vida atual ou potencial, presente ou futura e, sobretudo, à vida humana. O primeiro imperativo é o da existência humana, que está contido e é fundamento de todos os outros imperativos. E a ele se segue o imperativo de que se viva bem. Então, eram essas as ideias que eu queria compartilhar com vocês. E agora a gente pode conversar um pouco. Desculpe se eu fui muito longa. Foi excelente aqui a palestra da doutora Sara e o seu grande conhecimento e a sua cultura filosófica e esse aprofundamento desse grande filósofo
que ela, com grande perfeição e didática, nos apresentou, né? Eu quero perguntar se há alguma pergunta. Não? Não, eu só fiquei na dúvida sobre os valores, depende do sentimento que você está passando a ideia, então a gente quer fixar, é isso que eu quero entender bem, os valores independentes dos sentimentos, qual é essa relação que existe? Os sentimentos são de ordem subjetiva, os valores são de ordem objetiva. Os valores emanam da simples existência dos seres, né? E isso independe do sentimento que eu tenho por esses seres. Tá? Agora, o sentimento é parte constituinte da ética, é um parâmetro, é um aspecto importante da ética, porque ele nos coloca à disposição de agir em função de outro ser. Porque quando está sentindo algo, vai depender dos valores teus, não há interferência dos valores teus, porque quando você sente algo, aquele sentimento, não está embutido alguns valores que foi atribuído a você, de educação, tudo. Essa... Não, o sentimento, essa contraposição é mais no sentido do objetivo, o valor de qualquer ser, de qualquer coisa, independe do sentimento que eu tenho por ele. Eu posso ter um sentimento de disposição de trabalhar ou de agir em função daquele ente ou não. Não, porque por exemplo, os valores próprios, que de repente esse sentimento não vai interferir, de repente o outro valor, os valores que foram me atribuídos através dos tempos, do conhecimento, das vivências. É isso que eu quero entender um pouco, entendeu? Bom, há uma distinção entre valor e sentimento. Tá? O mesmo objeto pode causar sentimentos diferentes, ou a mesma situação pode causar sentimentos diferentes em pessoas diferentes. Tá? E no caso da responsabilidade, é um sentimento que me põe à disposição de agir em função do outro. Essa parte da responsabilidade, eu achei muito boa, muito bacana, que é uma outra visão que a gente não tem, né? Fica questionando só no sentido bem, e não vê que essa responsabilidade é tão forte do que você ser um homem de bem. E essa visão que ele dá, eu achei fantástica. Inclusive, você está até parabéns por ter estudado, ele está passando essa mensagem para a gente, que ninguém, a gente fica... você sabe que a gente tem que tomar cuidado, né, que a gente está estudando tudo, é que pessoas que passam verdades para a gente, e que a gente fica o tempo inteiro acreditando naquilo, e de repente você está no estudo, numa pesquisa e tudo, e vê que aquilo não é tão importante, não existe atenuante, que a gente tem que olhar com carinho para chegar a um determinado pensamento ou ideia. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Eu confesso que eu comprei os 2 livros mais importantes, a responsabilidade, princípio da vida e da responsabilidade. Mas ainda não consegui ler. Quer dizer, eu comecei a ler o Princípio Vida, mas depois tive que parar, porque são tantas leituras, né, que nós fazemos, que a coisa fica complicada. Mas o que eu acho assim muito interessante, que você colocou assim de uma forma bem enfática, né, é exatamente isso, é a ética do futuro, ou seja, isso é interessantíssimo, é proteger o futuro, quer dizer, é proteger aquilo que ainda não existe. E aqui eu acho muito interessante o nosso Código Civil atual, né, que foi elaborado por um grande jurista, que foi o Miguel Reale, e ele no artigo 2º do Código Civil, ele está estabelecido, né, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, isso aqui eu acho que é bem dentro
dessa ética do futuro, porque o nascituro, ele já tem direitos. E isso é muito importante, porque sobre o aspecto, todos os aspectos, inclusive sucessórios, né? Outro tópico aqui que eu também achei assim, muito interessante, e que a próxima palestra, se não me falha a memória, é a professora Margarida, que ela gosta muito de citar o Giorgio Agamben, né? E que ela coloca sempre isso, né? Que ele ressalta que o Estado não pode, de forma alguma, legislar, né? Sobre a vida matável, é uma expressão forte, vida matável daqueles que não têm fala, né? Então, quer dizer, dentro desse contexto, né, do Han Jonas, né, de garantir o futuro, o que é a ética, né, do futuro, quer dizer, é garantir o que ainda não existe. Exatamente. Né? Então é fantástico, e você passou isso muito bem, com muita clareza, e foi realmente uma palestra assim, muito elucidativa e com uma profundidade, né? O seu conhecimento, nós percebemos a profundidade do seu conhecimento. Sim, eu acho que a ética do Jonas vai até um pouquinho além do que você falou, a partir da concepção. Ele vai mesmo da humanidade vindoura, gerações futuras, então não precisa ainda estar concebido, né, para que tenha direito à existência nesse caso. Isso é uma ideia difícil de justificar filosoficamente, mas é o que ele